A paz do Senhor, estamos aqui nesta noite para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Já estava com saudade de estarmos aqui aprendendo, né, pelas sagradas escrituras o que nós devemos fazer para andar melhor diante de Deus, né? Aquilo que o Senhor nos deixou como exemplo, como um mapa para a gente seguir, para estar sempre na presença dele com o nosso melhor para ele, né? Então, nesta noite nós vamos ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 1 de Daniel, a partir do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real, e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, aleluia, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs os outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os manjares. A palavra de hoje que nós vamos meditar é sobre os manjares. Amém? Vamos orar? Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, nesta noite nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, aprendendo mais, trazendo para nossas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor quer, modos de vida que o Senhor quer que nós vivamos diante da Tua presença. Daniel deixou um legado, um exemplo para nossas vidas. Nos ajuda a aprender com ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Nos ajuda a aprender com a Tua palavra, Senhor, a sermos melhores. Visita cada um de nós naquilo que precisamos, que necessitamos. O Senhor é o nosso socorro bem presente em nossas horas de angústia. Visita os enfermos, necessitados, aqueles que estão passando por algum tipo de opressão, de aflição. Visita também o caderno de oração. Visita cada vida que está ali. Visita os que o Senhor guardou. Visita suas famílias, Deus, as famílias enlutadas. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Visita a nossa nação. Em nome de Jesus, visita a tua casa. Em nome de Jesus, visita o teu povo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo, fica conosco, nos ajudando, ensinando. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar hoje dos manjares. Glória a Deus. Porque a gente pode ver aqui logo no início, né, quando começamos a ler na história de Daniel, que desde o começo, né, assim que ele chegou na Babilônia, ele já fez a diferença. Ele
estava em outra terra, no meio de um povo que não era o seu, mas ele assentou em seu coração não se contaminar. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com os manjares que o rei tinha preparado para ele. Porque o rei deu a ordem àquele chefe dos eunucos para dar do manjar dele para aqueles jovens, até do vinho. Mas Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Aleluia, glória a Deus. Ele não foi colocado em qualquer lugar. Não, ele não veio e foi colocado em qualquer lugar, não. Ele veio e foi levado para o meio dos grandes e do rei, para servir no palácio, para o local onde ficava o rei, né? O palácio. Ele foi para ser preparado para ir para o palácio. Ele seria preparado para servir no palácio. Aleluia. A escolha de ser fiel a Deus é sua. Independente de onde você estiver. Daniel é um exemplo disso. Ele não estava na sua terra, mas na terra onde ele estava, ele continuou sendo fiel a Deus. Aleluia. Ele continuou servindo ao Senhor com fidelidade, não se contaminando com o que estavam lhe oferecendo, os manjares. Tome muito cuidado com os manjares. Essa palavra é para você e é para mim também. Temos que tomar muito cuidado com os manjares. Porque o inimigo, ele não é bobo, minha gente. Ele não vai lhe oferecer coisas que você não vai te fazer diferença. Ele vai oferecer manjares do bom e do melhor. Aleluia. Para te fazer desobedecer, para te fazer sair da posição, para te contaminar. Porque Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Aleluia. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a escolha de ser fiel a Deus é sua, é minha. Porque o inimigo quer roubar a minha e a tua coroa. Aleluia. O intuito dele é roubar a nossa coroa. E ele vai oferecendo manjares para ver se a gente se desvia do caminho da salvação, para ver se a gente perde a nossa coroa. Mas o sangue de Jesus tem poder em nossas vidas. E Deus é a nossa fortaleza. Glória a Deus, que nos ajuda a estar de pé, firme na presença dele. Aleluia. Deus honrou a Daniel pela atitude dele. No versículo 9 nós vimos. Quando eu li o versículo 9, queridos, eu fiquei maravilhada. Vale a pena honrar a Deus. Porque Deus, ele faz milagres. Porque a ordem foi do rei ao chefe do eunuco. Agora que eu estou entendendo a palavra, presta atenção. O rei deu a ordem ao chefe dos eunucos, as penais, né? Que fizesse o quê? Desse a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Mas, por Daniel ser fiel a Deus, Deus honrou a Daniel. Então, quando Daniel aqui assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Deus honrou a Daniel. Porque o versículo 9 diz que, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus trabalhou na vida daquele homem para que ele ajudasse Daniel não se contaminar. Ele permitiu Daniel não se contaminar. Porque aí, ó, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que
que são vossos iguais. Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Quer dizer, ele arriscou. Ele estava com medo de arriscar a cabeça dele diante do rei. Porque se o rei percebesse qualquer coisa, ele quem morreria por desobediência ao rei. Mas quem manda na vida do homem é o rei dos reis. E quando o rei dos reis determina, aleluia, glória braste, aleluia, o homem tem que obedecer. E Deus ali trabalhou e aquele homem aceitou a proposta de Daniel de não se contaminar. E Deus honrou Daniel, deixando eles mais tão forte quanto os outros, ou mais forte. Ó, devia aparecer os seus semblantes melhores. Versículo 15. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Eles ficaram mais gordos do que os outros que estavam comendo o manjar do rei. Isso é o Deus que eu e você servimos. Isso não, desculpa. É o Deus que eu e você servimos. Esse é o agir dele nas nossas vidas, com milagres, com prodígios, maravilhas. Ele faz o impossível. O nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Perdão, Jesus. Glória. Aleluia. Porque Daniel estava fazendo certo. Então Deus estava com ele. A vida vai te oferecer muitos manjares. Coisas que aparentemente, e só aparentemente, são boas. Mas é só aparentemente. Mas a renúncia depende de você, depende de nós. Renunciar depende de nós. Dê ouvido à voz de Deus e do Espírito Santo que habita em você. Porque quem tem o Espírito Santo, ele fala comigo e com você. Glória a Deus. Dê ouvido à voz dele. Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Você é templo e morada dele. E é por isso que Daniel não quis se contaminar com os manjares. Porque aleluia, glória a Deus. Porque o Espírito Santo Porque o Espírito Santo de Deus habitava em Daniel. Então ele não poderia contaminar aquilo que é santo nele. Ele não podia se contaminar. Porque o Espírito Santo, que é santo, estava com ele. Glória a Deus. Não contamine o que é santo para não perder a presença dele. Quem se contamina com os manjares está correndo o risco de perder a presença do Espírito Santo na sua vida. É forte. A atitude de Daniel fez um grande agir de Deus. Um grande agir de Deus em sua vida. E a seu favor. Isso nós vamos ver lá no futuro o que aconteceu com Daniel. Por ele ter sido fiel, lá na frente nós vamos ver como terminou a história de Daniel na Babilônia, né? E quando ele precisou de socorro, Deus chegou e mudou a sentença de morte dele na cova dos leões. Daniel foi sentenciado à morte, porque quando colocaram ele numa cova dos leões, não foi para ele brincar com os leões, foi para os leões matarem ele, ferirem ele. Mas pela fidelidade dele, por ele não ter se contaminado com os manjares, Deus deu livramento a Daniel dentro da cova. Deus estava com Daniel. Glória a Deus. Aleluia. E a sentença que seria para a morte virou vida com abundância. O nome de Deus ainda foi glorificado com tudo isso. E ainda mais tem outra. Aqueles que estavam contra Daniel, que tramaram, Deus mesmo resolveu. Foi tomada providência. Eles foram quem foram jogados, né, depois na cova. Né? E até hoje a história de Daniel é lembrada como um exemplo para todos nós. Né? Ele deixou um legado de fidelidade, mesmo sendo um adolescente. Eu estava observando essa semana, eu lendo assim, meu Deus, Daniel era um adolescente. Em algum canto aqui, jovem, ele era um jovem aqui, ó, que trouxessem jovens
né? Então ele era um jovem, Daniel era um jovem ainda. E mesmo assim, já tinha esse legado de fidelidade com Deus, né? De fidelidade mesmo, de obediência. Então, se desviem dos manjares, porque ninguém tem capa de super-herói. Se você olhar aqui, ó, você não vai ver nenhuma capa aqui, ó, para voar de super, não. Nós somos humanos, então nós temos que nos desviar dos manjares. Não é enfrentar achando que a gente pode, não. O provérbio manda se desviar. Você sabe que o mal está ali. Muda o caminho. Não é porque você, eu vou, eu consigo. Não, gente. Se desvie dos manjares. Porque ninguém é super, ninguém é hiper, ninguém é mega. Nós somos seres humanos. Temos que nos desviar dos caminhos que podem levar à perdição. Temos que renunciar aos manjares, porque pegar gosto pelos manjares é caminho de perdição. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor, obedecer. Olha, eu fiquei maravilhada lendo Daniel. Assim, o legado que ele deixou pra gente, né? Porque ele assentou em seu coração não se contaminar com os manjares. Amém? Então que a gente também assente em nossos corações esse mesmo propósito de Daniel, de não se contaminar com os manjares que o mundo oferece. Porque nós sabemos que a vinda de Cristo está muito perto. Então os manjares vão aumentar para ver se consegue derrubar o povo do Senhor, aqueles que estão sendo preparados, aqueles que estão procurando se santificar para ver a Deus, para ir morar no céu. Então a gente tem que estar de atalaia, como Daniel, não se contaminar, sentando no coração, não se contaminar. Amém? Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Peça força a Deus, peça reforço a Deus, né? Renovo para vencer os manjares deste mundo. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Querido Deus, obrigado por esta palavra e nos ajuda, assim como Daniel, a assentar em nossos corações, não se contaminar com os manjares que o mundo tem a oferecer. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós abra nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar o mal, toda a preparação do inimigo, que a gente possa enxergar com os olhos espirituais o perigo e nos desviarmos dele. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Que Deus vos abençoe.